Bom dia a todos. Vamos iniciar daqui a alguns instantes, tá bom? Vamos aguardar mais alguns irmãos chegarem e nós vamos iniciar a aula de hoje. Bom dia a todos. Vamos iniciar daqui a alguns instantes, tá bom? Muito bem, irmãos e irmãs, nós vamos então iniciar orando a Deus, pedindo a bênção de Deus sobre essa aula que vamos ter. Nos lembrando, né, que o governo já liberou as igrejas para funcionarem, com todo o cuidado, com também uma porcentagem máxima aí, não pode ultrapassar, mas como foi em cima da hora, nós ainda não voltamos, não deu para voltar porque as coisas não estavam assim preparadas para voltar de imediato. Então, possivelmente, as aulas de escola dominical, o culto, volte semana que vem, tá bom? Ore por isso, para que Deus nos abençoe assim nesse retorno e todos os irmãos também possam retornar à casa de Deus para ter os seus estudos, para buscar a Deus e cultuar a Deus no templo. Vamos orar então? Abaixe sua cabeça e falemos com Deus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nos achegamos a Ti, agradecido, Senhor, por essa oportunidade de nos reunir como o Teu corpo, como a Tua igreja e estudar a Tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, na instrução dessa manhã, abre a nossa mente, o nosso coração, desperta o nosso ser, ó Deus, para que nos interessemos a cada dia mais por estudar e compreender a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, desperta o Teu povo, onde quer que esteja nesse momento, e coloca a sua atenção, o seu foco, ó Deus, na Tua palavra, no Teu ensino. Seja conosco, Senhor, abençoa todas as famílias, todos os irmãos, todas aquelas pessoas que também estão desanimadas, estão distantes do Senhor, distantes da tua palavra, distantes da tua casa, para que eles se sintam animados, ó Deus, e retornem à tua casa assim que possível. Muito obrigado por tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, hoje nós vamos acompanhar aí só o vídeo mesmo, né? Só os slides das aulas. Eu estou um pouco gripado também, é só gripe, graças a Deus, né? Como, como chegamos a isso, né? Dizer que gripe tá bom, graças a Deus. Se comparado às doenças que aí estão, não é nada, né? Mas é assim mesmo. Nós vamos vencendo aí, lutando aí e com a graça de Deus vencendo essas pequenas dificuldades que nos aparecem. Tá bom? Então, hoje vocês vão acompanhar somente os slides aí e eu vou falando aí, vou explicando a aula. Eu acho que fica até mais fácil você em casa de ler também e de acompanhar, ou no seu celular, ou na sua televisão, ou no seu computador. Tá bom? Então, abra a sua Bíblia, nós vamos começar, é o estudo do capítulo 1 de Apocalipse. Ainda, vamos dizer assim, é uma introdução para entrar no estudo das cartas do Apocalipse, que é o que pretende a revista, né? A revista desse trimestre aqui. A aula de hoje é a aula 2, Revelação de Jesus Cristo, o sofrimento e a vitória final de seu povo. Vamos ler Apocalipse capítulo 1. Os irmãos que não entenderem ou que quiserem opinar, por favor, vão falando
né, nos comentários aí, e a aula vai ficar gravada, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos ler Apocalipse capítulo 1. Diz assim: Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E termina aí, então, o capítulo 1, que é o que nós vamos estudar, tá bom? Revelação de Jesus Cristo. Muito bem, irmãos e minhas irmãs, nós começamos aqui, né? Eu vou colocar o slide tela inteira. Vamos lá. Aqui. Nós começamos falando que geralmente o Apocalipse é relacionado a mistérios, guerras, pestes, monstros terríveis, mortes e destruição. Quer dizer, isso é geralmente associado com isso quando as pessoas não conhecem verdadeiramente o que é o Apocalipse, né? Vamos dizer assim, para as pessoas que não têm muito hábito de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, para pessoas que conhecem o Apocalipse tão somente na arte aí, nos filmes de Hollywood, não é? Nos desenhos clássicos aí da Walt Disney, é isso que eles entendem por Apocalipse, né? Um emaranhado de coisas ruins, mistério, guerra, monstros, morte e destruição. Porém, para os cristãos, o Apocalipse, na verdade, significa totalmente o oposto a essas coisas.
uma vez que o Apocalipse é a revelação da vitória de Jesus Cristo e sua igreja sobre tudo o que é mal à humanidade, proveniente do pecado de Satanás. Então, para nós aqui, para os cristãos, o Apocalipse, ele vem trazer essa revelação da vitória de Jesus, certo? Jesus vai ser, já é, na verdade, mas ele vai acabar a sua obra, vai terminar a sua obra, né? Sobre tudo isso que é ruim, tirando tudo isso que é ruim do mundo, né? Tudo que é mal, tudo que é proveniente do pecado e de Satanás. O Apocalipse é uma profecia, tá certo? Veja aí o verso 3 do capítulo 1 que nós lemos, né? Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Então, é uma profecia. E vale salientar, então, que não se refere a uma mera predição de eventos futuros, né? Mais uma vez, o que as pessoas entendem por profecia? Ah, é uma previsão do futuro, como se fosse um horóscopo, como se fosse, né, as profecias de Nostradamus, ou esse tipo de coisa aí que a população está mais acostumada. Não, mas a profecia, dentro do escopo da Bíblia, dentro da palavra de Deus, significa uma mensagem de Deus, certo? Tem procedência de Deus. Tanto é que o profeta era chamado de boca de Deus no Antigo Testamento, né? Por isso que está escrito na Bíblia lá, nos profetas, seja Isaías, seja Jeremias, ou seja outros profetas também, está dizendo assim, então disse o Senhor. Então disse o Senhor, e o profeta começa a proferir a profecia. Então, vale aqui salientar que profecia não se refere a uma mera predição de eventos futuros, mas de procedência divina desta declaração, tá certo? Então, dentro do Apocalipse, nós entendemos que é uma mensagem de Deus para a sua igreja. O Apocalipse é a revelação, a profecia, a mensagem de Deus para a sua igreja. Sendo mensagem de Deus, o que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer, eu preciso me aprofundar nessa mensagem. Tá certo? Bom, enquanto os cristãos não tiverem a compreensão correta do Apocalipse, jamais poderão se deleitar em seu objetivo principal, que é o de trazer paz e perseverança ao povo de Deus perseguido e sofrido. Tá certo? Imagina você que você tem um remédio ali na sua estante, na sua mesa, e você não usa. Você não sabe para que esse remédio, né? Você nunca leu a bula desse remédio, você nunca se interessou para ler a bula desse remédio. Pois é, o Apocalipse, às vezes, ele é um remédio que as pessoas não usam por falta de conhecimento, mas a bula está na Bíblia, né? Basta ler a Bíblia, basta estudar a Bíblia para também você poder fazer uso desse remédio que eu diria, tira o medo, né? Nos anima, nos coloca de pé, nos coloca prontos para a obra do Senhor. Porque é isso, o Apocalipse é uma dose, né? Cavalar de ânimo, tá certo? Porque ele vai contar a vitória do Senhor e da sua igreja. Correto? Tá bom? Então, esse é o principal objetivo do Apocalipse, trazer paz e perseverança ao povo de Deus, perseguido, sofrido, mas que a vitória está garantida através do Cordeiro de Deus, que venceu a morte e está no trono, governando o mundo, e de onde voltará para consumar o plano do Pai, né? Nós estamos estudando o Apocalipse agora também nas quinta-feiras aí, de uma maneira até mais profunda do que nós estamos fazendo aqui na aula da Escola Dominical. E eu tenho sempre dito, né, que o livro do Apocalipse é um spoiler do livro, do livro ou do filme, né, chamado Plano da Redenção. Porque nós estamos no meio desse filme agora, nós somos personagens desse filme, nós estamos sofrendo nesse filme. Mas Deus já revelou o final do filme. Qual é o final do filme? É a volta do seu filho para consumar, né, o plano de Deus, que é nos libertar, que é acabar com a morte, acabar com o choro, acabar com os inimigos de Deus e do seu povo. Certo? Então, nós precisamos conhecer, o povo de Deus, os cristãos precisam conhecer mais sobre o livro de Apocalipse. É um excelente remédio para o desânimo, né? Para o desvio da palavra de Deus,
para mostrar que como é que fala? Os mocinhos ou mocinho vence no final desse filme. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, então. Vamos lá. Somente Jesus foi capaz de fazer a revelação do Apocalipse. Interessante, né? Nenhum outro servo de Deus, vamos dizer assim, era possível né, de atuar no Apocalipse como Jesus atuou. Vamos ver isso em Apocalipse capítulo 5. Vamos ler os 10 primeiros versículos de Apocalipse 5. Abra sua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 5, versos de 1 a 10. Diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Bom, quem estava sentado no trono aqui no caso era Deus, era o Pai. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Né? Lembrando que o 7 sempre compreende, né, um número fechado, um número total, uma totalização, né, uma completude, uma perfeição de Deus dentro do escrito apocalíptico, certo? Então, 7 é total, 7 espírito, todo o Espírito de Deus, o Espírito Santo, né? 7 selos significava que estava totalmente fechado, né, esse livro, não tinha quem abri-lo de fato. Então, o verso 6: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, olha, chifres é poder, né? 7 chifres é todo poder, bem como 7 olhos, ou seja, Jesus Cristo é onisciente, né? Ele conhece todas as coisas porque ele também é Deus. Que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. 7 Espíritos é o Espírito Santo. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes o selo, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Ok? Então veja você, Jesus Cristo é digno, é Ele que é o grande personagem principal, né, do Apocalipse. É Ele que vem para trazer o desfecho da obra de Deus, né, o plano de Deus vai ser concluído, vai ser terminado quando Cristo voltar, porque Ele é o único, né, digno de abrir o livro, porque foi Ele que nos comprou para Deus com o seu próprio sangue. Então, somente Jesus foi capaz de fazer a revelação do Apocalipse, certo? Temos aqui, portanto, a revelação do Messias da linhagem real de Davi, o leão da tribo de Judá. De onde que vem esse nome? Você sabe de onde que vem o nome? Leão da tribo de Judá? Vem da bênção de Jacó sobre o seu filho Judá. Lembram-se que Jacó tinha 12 filhos, né? As 12 tribos, vocês lembram das 12 tribos de Israel? Filhas, ou melhor, filhos de Jacó, né? Então tá lá em Gênesis 49, quando Jacó vai proferir a bênção, né? Ele está, portanto, morrendo. Ele está morrendo. E antes de morrer, ele vai abençoar os seus filhos. Ele vai proferir as bênçãos sobre os seus 12 filhos. E uma das bênçãos é sobre Judá, né? E olha o que ele vai dizer. Gênesis 49, versos 9 e 10. Então, Jesus é da tribo de Judá,
ele é o leão da tribo de Judá lá, quando Jacó profere a bênção sobre esse seu filho. 49, do 9 ao 10. Diz assim: Judá é leãozinho, da presa subsiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como leão. E como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então, por causa dessa bênção, e Jesus sendo da tribo de Judá, né, da descendência da tribo de Judá, como Davi também era, o rei Davi, ele vai ser chamado aí no Apocalipse o leão da tribo de Judá, tá certo? Aí no verso aí, né, que ele vai tratar sobre isso, verso 5. Apocalipse 5:5. Todavia um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Perfeito? Então daí vem o nome de Jesus, o leão da tribo de Judá. Vamos lá. Primeiro ponto da revista vai tratar sobre felizes os que leem e os que ouvem. O que o Apocalipse quer dizer, né? Que felicidade é essa? Vamos lá. Bem-aventurado o leitor e os seus ouvintes. Não havia cópias, o livro era lido em cada uma das 7 igrejas a seu tempo, certo? A leitura era uma oportunidade única. O pergaminho era desenrolado e lido numa igreja e depois enrolado novamente e levado para ser lido em outra, e assim sucessivamente. Os livros naquela época, as escritas, né? A gente tem que lembrar que não existia ainda a prensa de fazer livro. O livro ainda era escrito em pele de animal e enrolado nos pergaminhos, né? Então era muito difícil fazer uma cópia, né? De forma que os originais da Bíblia, os originais escritos pelos apóstolos, se perderam, né? Hoje o que nós temos é a cópia da cópia da cópia, né? Desses livros que foram escritos, porque tinha um grande uso, era muito valioso e as pessoas ouviam assim, não é que nem hoje, você tem a sua Bíblia em casa, você vai lá e abre um versículo e acompanha no estudo do pastor, do professor. Não era assim, né? Era muito difícil uma cópia. Então, era um evento. Olha, o livro de João vai estar em tal igreja. As pessoas corriam para lá, os crentes, né? Para ouvir o que aquele servo que andou com Jesus. João era o último apóstolo que estava vivo ainda. Todos já haviam morrido. Então, de certa maneira, ele virou uma sumidade. Os seus escritos, as suas obras, né, foram assim muito faladas pelos os crentes que sucederam os apóstolos e a igreja primitiva, né, os crentes já do começo do segundo século. Então era um evento, certo? Por isso que a Bíblia diz assim, então, primeiro, bem-aventurado quem vai ler essa carta maravilhosa, essa carta belíssima e que traz assim a vitória do Cordeiro sobre o mal, né? E quem vai ouvir, né? Mais ou menos hoje, quando nós fazemos um evento na igreja e é muito abençoador, é muito edificante, aqueles que faltaram perdem, certo? Não vai ter de novo. Pode ter até um evento parecido, né? Pode até se repetir o evento, mas não vai ser o mesmo, tá certo? Quem falta na igreja, falta no estudo, falta no, né? Você perde aquele dia, né? Como se não tivesse existido na sua vida. Então, nesse sentido, o apóstolo vai escrever: bem-aventurado quem lê e quem ouve as palavras desta profecia. Bom, então não havia cópias. O livro era lido em cada uma das 7 igrejas circularmente, né? De igreja em igreja. Quer ver só? Lá em Colossenses capítulo 4:16 mostra essa tradição de ler os livros. Colossenses, abre sua Bíblia aí, volta um pouco aí a Bíblia.
Colossenses capítulo 4, verso de número 16. Diz assim: E uma vez lida esta epístola, a epístola aos Colossenses, naturalmente, e uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos Laodicenses e a dos de Laodiceia. Lede-a igualmente perante vós. Tá certo? Então, essa era o costume da época, né? Porque não havia muitos livros. Naturalmente, as cópias foram sendo feitas nesse intervalo aí, né? As cópias iam sendo feitas, né? Por alguém muito habilidoso que tinha a pele de animal já ali preparada para escrever, era escrita geralmente com penas, né? Pena e tinta, né? Não podia errar nenhuma palavra, então tudo isso tem que ser levado em consideração é, diante da necessidade, das dificuldades da época para se ter um livro da Bíblia, né? Uma carta de um dos apóstolos da Bíblia, tá certo? Bom, as que nós temos hoje a Bíblia Sagrada foi porque Deus assim quis. Deus preservou, né? Nós cremos que a Bíblia ela não foi só inspirada por Deus para que fosse escrita, mas também foi preservada por Deus pelo Espírito Santo, né? De forma que hoje nós temos os 39 livros do Novo Testamento também, né? Os 27 livros do 3 vezes 9, 27. Lembram-se lá? 66 livros no total, né? Os 39 do Antigo e os 27 do Novo. Vamos lá. Provavelmente as cópias, então, o que nós chamamos de cópia, né? Que hoje é isso que os escritores da Bíblia têm, né? E estão super bem guardadas nas bibliotecas aí do mundo. Essas cópias eram feitas nos interregnos das leituras das igrejas. O Champlin, que é um escritor aí, um comentarista da Bíblia, ele observa em seu comentário do livro de Apocalipse que quando esse livro foi escrito, o Apocalipse, é possível que somente os livros do Antigo Testamento fossem lidos nos cultos cristãos, como parte da liturgia, tá certo? Então, nós temos que entender que o Novo Testamento ele vai se formando no início dos primeiros anos depois de Cristo, os primeiros anos da igreja. Ele não está formado ainda, né? Bom, o que isso tem a ver com o livro do Apocalipse? E ele acrescenta também, o Champlin, foi ousadíssima a sugestão feita pelo vidente, ele chama de João Vidente, porque João está prevendo, né? Que esse livro deveria ser lido juntamente com os escritos sagrados, né? Então, quando ele manda ser lido o Apocalipse nas igrejas, ele está colocando no mesmo pé que o Antigo Testamento, né? Ele está dizendo que o livro do Apocalipse também é inspirado, tá bom? A palavra bem-aventurado, lá no livro de Apocalipse, é Macarios no grego. E às vezes ela é traduzida por feliz, mas ela significa mais que felicidade. O próprio autor da revista, né? No primeiro ponto, ele vai dizer aí que o primeiro ponto é justamente felizes, né? Ele vai colocar como felizes. Felizes os que leem e os que ouvem. Mas a palavra bem-aventurado no grego significa mais do que feliz, tá bom? Ela aponta para Deus do qual fluem todas as bênçãos. Repare ainda um outro eco que essa palavra traz. Bem-aventurado traz um eco sobre a lei de Israel. Abra sua Bíblia lá em Josué capítulo 1, versos 7 a 8. Né? Bom, aí no Apocalipse nós temos bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nela escritas. Né? Jesus também falou algo muito, muito parecido, dizendo né, que bem-aventurado ou feliz aqueles que ouviam e praticavam, que seria como uma casa edificada,
sobre a rocha, né? Ele não usou essa palavra bem-aventurado e muito menos feliz, mas o significado é o mesmo, é o que ele quis dizer, que as pessoas iriam alcançar um objetivo de razão, de felicidade, ao cumprir as palavras. Então é isso que o Apocalipse está dizendo aqui. Você precisa ouvir, né? É lógico que no Apocalipse tem ler também, porque no caso o leitor também era beneficiado com tudo isso. Ler, ouvir e guardar as determinações do que estava escrito ali. Quando ele está escrevendo isso, ele está comparando o escrito do Apocalipse com a palavra do Antigo Testamento que já era inspirada, né? Então, ele está colocando no mesmo pé do livro de Josué, dos mandamentos de Moisés. Olha lá o que diz, Josué capítulo 1, versos 7 a 8. Vamos lá. Josué, capítulo 1, versos 7 a 8. Diz assim: Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, então aí a prática da lei, né? Que o meu servo Moisés se ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, né? Seria o ler, né? E falar, né? Aí. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então, o versículo 3 do capítulo 1 de Apocalipse, ele está em consonância com tudo que Josué falou, tudo que Deus falou a Josué sobre a lei. Então veja, por isso que o comentarista da Bíblia que nós citamos aqui, ele vai dizer que João foi ousado em falar isso, porque é a primeira vez assim que mostra e que coloca um livro no mesmo pé, né, dos escritos do Antigo Testamento, tá bom? Então, ler, ouvir e guardar eram determinações de Deus aos israelitas sobre a lei, né? O Salmo 1 também faz eco também com o que está escrito aqui no Apocalipse, né? O Salmo 1, verso 1 e 2. Salmo 1, verso 1 e 2. Ele diz assim, quer ver? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Então, essa lei, o meditar na lei, o agir na lei, não sentar na roda dos escarnecedores, é o que faz as pessoas serem mais que felizes, né? As pessoas serem bem-aventuradas, né? Significa que de Deus flui todas as bênçãos. Então, ser obediente a Deus vale a pena. Tá certo? Vamos lá. Antes de entrar, eu vou dar uma olhada aqui no nosso. Se o pessoal está acompanhando. Então, tá bom. Vamos lá. Ninguém comentou nada, não teve comentário hoje. Vamos continuar a aula aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um momentinho só. Um momentinho só que tá abrindo algumas coisas aqui que não era para abrir. Vamos lá. Continuando aí, né? Agora, no ponto 2, nós temos a saudação às 7 igrejas da Ásia. Os destinatários originais do livro do Apocalipse são as 7 igrejas da Ásia. Versículo 4 aí do Apocalipse 1. Veja aí. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros. As 7 igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Veja que ela está distribuída aí no mapa que nós temos à esquerda, de maneira circular, certo?
Então ela começava em Éfeso, subia para Esmirna, ia em Pérgamo, descia para Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia seria a última a ler, a ouvir as palavras do livro de João, né? Imaginamos que tenha sido assim, porque era uma carta circular, um escrito que foi passando de igreja em igreja. Essa foi uma ordem direta de Jesus Cristo, né? Para que essa carta fosse lida nas igrejas. Veja aí Apocalipse 1, verso 10 e 11. Olha o que é que diz. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês escreve em livro e manda 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Certo? Então vejam que cumpre justamente nessa forma circular aí que a carta deveria passar de igreja em igreja. Desculpem, irmãos, a gripe está, né, falando, ela piora ainda mais. Bom, pelo fato do número 7 desempenhar um significado de totalidade, completude e perfeição, né, o Apocalipse, na verdade, destina-se a todas as igrejas de todos os lugares e épocas. Né? Alguém pode dizer assim, mas ela foi dirigida às 7 igrejas da Ásia. Mas lembre-se que o número 7 ele tem um significado especial no Apocalipse, né? Significa completude. Essas 7 igrejas, né, por mais que elas fossem ali na Ásia, elas representam todas as igrejas do mundo. Quando você lê as 7 cartas lá das igrejas, você vai ver que, poxa, a minha igreja tem essa característica, mas tem a característica de outra igreja aqui, e tem de outra. Por quê? Porque esse é o objetivo do livro mesmo, é mostrar que as igrejas têm que permanecer fiéis até a volta de Cristo. Tá certo? Nós temos tanto, vamos dizer assim, qualidades apontadas nessas 7 igrejas, como nós temos também as dificuldades ali apontadas muitas vezes, né? Se nós temos essas qualidades, louvado seja Deus, tá certo? Temos que perseverar nessas qualidades. Agora, se nós temos alguma dificuldade, alguma reprovação apontada em uma dessas igrejas, na nossa igreja, nós temos que lutar contra isso. Seja uma heresia, seja um desvio da palavra de Deus, um desvio de moral, de conduta da igreja, então nós devemos lutar para poder, né, nos arrepender disso e voltar ao que a Bíblia diz que é correto. Tá certo? Então, embora o destino fossem as 7 igrejas da Ásia, esse significado é que são a todas as igrejas do mundo. E aí, por isso, nós escrevemos o que vem à frente aí. O Apocalipse, na verdade, destina-se a todas as igrejas de todos os lugares e épocas. Bem sabemos que era costume dos evangelistas anunciarem as boas novas primeiramente nos lugares. Um momentinho só aqui. Eu tenho que ir para frente aqui. Certo? Então, nos lugares que os judeus comumente se reuniam, ou seja, nas sinagogas. Porém, esse livro do Apocalipse tem como destinatário as igrejas dos confins da terra. Né? Atos 1,8 diz: Ide por todo o mundo, né? A começar em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Justamente onde estava as 7 igrejas, era na Ásia, né? Era no fim do mundo daquela época, vamos dizer assim, né? A América ainda não tinha sido descoberta, né? A América vai ser descoberta 1000 anos, mais de 1000 anos depois. E então o mundo conhecido era por ali as extremidades do mundo conhecido da época, certo? Então foi ali que Paulo fez uma parte do seu ministério, toda a Ásia acabou conhecendo o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e daí surgiram várias igrejas, né? Apesar dessas igrejas possuírem membros judeus, elas se localizavam na Ásia e, portanto, sua maior membresia é composta de gentios. Então, isso tem um significado, né? A gente lembra que no início do Evangelho, os apóstolos foram enviados primeiro aos judeus. Lembram-se? Eu tratei disso na aula passada. Né? Era a responsabilidade dos evangelistas pregarem primeiramente para os judeus.
né? Então, eles iam primeiro nas sinagogas, né? Porque lá se concentravam os judeus do local. E as sinagogas foram espalhadas pelo mundo inteiro por conta das constantes perseguições que o povo de Israel sofreu e se espalhou pelo mundo inteiro. Aí eles não tinham templo para adorar, eles fizeram as sinagogas, e as sinagogas eram centros de adoração, de educação e de também onde o povo se reunia, né? O povo civil, né, se reunia para ter instruções ali. Mas era basicamente um local onde os judeus se reuniam. Então, nós vemos isso, né? A prática apostólica no primeiro século de ir primeiro nas sinagogas. Mas não é o caso aqui. Aqui já são igrejas. Igrejas. E dentro das igrejas também tem judeus. Né? Tem judeus. Você lendo as 7 cartas do Apocalipse, você vai ver que Paulo se refere à sinagoga de Satanás, eram a judeus que lutavam contra o evangelho, contra os crentes. Imagina você hoje, né, tomando a prática de hoje o evangelho aí em países muçulmanos. Inclusive agora nós estamos tendo o Ramadã, né, que é a festa sagrada dos muçulmanos, uma época sagrada dos muçulmanos, e nós temos que orar pelos evangelistas, pelos missionários que trabalham nesses países aí que tem essa doutrina, né? Que são muçulmanos e, e, e adoram a Alá, né? E tem como profeta maior a Maomé. Mas vejam vocês, esses países, né? A Turquia principalmente, essas igrejas que destinadas a princípios estavam ali no norte da Turquia e eram igrejas já. E já tinham crentes judeus e crentes gentílicos, gregos, asiáticos, né? E aí o evangelho estava predominando ali, já não eram mais as sinagogas. Então, isso é uma quebra de paradigma, tá certo? Porque a carta do Apocalipse está sendo enviada para a igreja e não mais para a sinagoga. Então, nós temos que ficar bem atentos a isso, porque é uma quebra de paradigma, né? Como houve várias quebras de paradigma dentro da história do cristianismo, né? Quebras de paradigmas com o Antigo Testamento, com coisas que eram naturais no Antigo Testamento. Agora também, dentro da história da igreja, estão se quebrando outros paradigmas aí. Mas lembrando, sempre é Deus que está à frente dessas quebras de paradigma. Né? Não é a igreja, não é o homem simplesmente, mas é ordem dada por Deus. Tá bom? Então essas igrejas são compostas na sua maioria de gentio, membresia gentílica, né? O que é diferente do que aconteceu nas sinagogas lá antes do Apocalipse. O verso 7 pode ser considerado um resumo da mensagem principal do livro. Veja aí o verso 7. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quanto os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Quando você puder, você dá uma conferidinha lá com Daniel 7, 13 e 14, né? Que está falando também sobre a volta de Cristo lá. Lógico, lá na linguagem de Daniel, que é um livro apocalíptico também, mas do Antigo Testamento. Bom, quando Cristo retornar, todos hão de submeter-se a ele, até mesmo aqueles a quem no momento atual parece ter todo o domínio do mundo. Para aqueles que estavam vivendo as perseguições ali no primeiro século, final do primeiro século, era César Domiciano, né, o imperador da época que estava implementando as penalidades aos cristãos, aqueles que serviam a Deus e ao Senhor Jesus Cristo, né, que eram os primeiros cristãos. Mas o que a mensagem da carta, portanto, aqui é que Jesus Cristo vai voltar e todos esses que se declaram reis do mundo, que estão agora infligindo perseguições e sofrimento ao seu povo, eles vão se ajoelhar diante do Cristo. Tá bom? Então é isso que está dizendo. Olha lá, o final. E todas as tribos
Eis que vem como as nuvens, e todo olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, essa lamentação é justamente pelo juízo que ele vem executar. E quando nós abrimos lá em Romanos 14:11, abra lá sua Bíblia. Aqui dá para ler, está mais próximo, né? Romanos capítulo 14, verso 11, diz: Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Olha só. Então, é isso que vai acontecer na volta de Cristo, certo? Por isso que o Apocalipse ele aponta para isso. Terceiro, a visão de Jesus Cristo glorificado. Então, João teve a visão de Cristo glorificado. A visão que João teve de Jesus glorificado se dá no dia do Senhor. Essa é uma clara referência ao dia da ressurreição de Jesus Cristo, da nova criação e ao domingo, dia em que os cristãos costumavam prestar culto a Deus comunitariamente. Ao ouvir uma voz como de trombeta, João virou-se e se deparou com 7 candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas. João também viu a Jesus glorificado. Lembre-se que trata-se de uma visão espiritual, né? Ao vê-lo, João fica em choque e cai aos seus pés, mas Jesus o ergue. Então vamos ver novamente, ler esses versículos, lembrando que João está tendo uma visão de Cristo glorificado, tá? Olha o verso 13 a 16 primeiro, que fala que é uma visão, né, espiritual. A partir do verso 10, melhor dizendo, o verso 10 diz: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Verso 11, dizendo: O que vês escreve em livro e manda 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado-lhe 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como um morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive e se vive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. E aí ele vai dizer para João escrever aquilo que vai ser, né, o que ele está vendo e o que ele está ouvindo, tá certo? Então veja que essa é uma visão do Cristo glorificado, tá certo? É por isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Quem que João está vendo? Ele está vendo Jesus, mas o Jesus glorificado. Os irmãos estão vendo até uma imagem aqui de um cavaleiro branco, porque Jesus também é descrito no Apocalipse como um cavaleiro, né, num cavalo branco. Então temos aqui uma clara mensagem sobre a obra do Cordeiro de Deus, que nos resgata da condição humana caída pelo pecado. Quando nós vemos ali é, João caído diante de Jesus, né, todos os servos de Deus, mesmo do passado do Antigo Testamento, quando tiveram encontros com Deus, eles caíram diante de Deus, né, porque é uma presença gloriosa. Né, nós não podemos nem sequer imaginar o que nos pode acontecer quando nos encontrarmos com Jesus. Né? Provavelmente todos nós vamos estar de joelhos, como aconteceu com João, né? É, o autor da revista, né, ele até diz assim que ele até cita uma parte da obra do C.S. Lewis de Nárnia, dizendo sobre a Lúcia pergunta, né, sobre quem é Aslan. Aslan é o personagem principal lá do filme de Nárnia, é um leão que justamente representa Jesus, né? E se eu não me engano, o Castor vai dizendo que todos aqueles que encontram com Aslan acabam de joelhos. E é justamente isso, é uma referência à santidade de Deus, à glória de Deus, que ninguém consegue permanecer em pé na sua presença, né?
Então, provavelmente é isso que vai nos acontecer, a mesma coisa que aconteceu com João. João, ele cai, olha lá o versículo, né? Versículo 17 e 18. Diz assim: Quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive se vi morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, é uma referência ao resgate que só Jesus faz através da sua obra, tá certo? Nós só podemos nos erguer da nossa condição de pecadores, caídos em pecado que somos ou que estivemos, se Jesus Cristo nos levantar com a sua obra. Então, essa é uma referência. Em seguida, Jesus ordena a João escrever o que viu e o que há de acontecer. Mais uma vez, temos aqui uma mensagem clara do objetivo principal do livro, que seja o de proclamar a vitória de Cristo e dos que são seus. Tá certo? Então, esse é o principal objetivo, né? Olha o verso 7 aí, né? Jesus Cristo falando que eis que vem com as nuvens, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos transpassaram em todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Amém. Então a mensagem do livro é para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão muitas vezes querendo desistir, permaneçam firmes. Eu vou voltar e vou fazer justiça. E para aqueles que já desistiram, já estão longe, já estão afastados da igreja, se arrependam e voltem. Se arrependam e voltem. Então, essa é a mensagem principal. E mostrando, né, que quem está com Cristo vai ser vitorioso juntamente com ele. Veja o que diz Apocalipse 17:14. Apocalipse 17:14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, os inimigos de Deus, né? Os agentes de Satanás e Satanás. Pelejarão eles contra o Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Ou seja, não tem como vencer Jesus. Tá certo? Ele já é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Ou seja, a vitória é de Cristo e de toda a igreja. Tá certo? Então, essa é a mensagem aí do Apocalipse, né? Jesus Cristo pede para João enviar essa mensagem às igrejas. Conclusão, irmãos, terminando aqui nossa aula de hoje. O propósito do livro do Apocalipse é confortar a igreja militante nas lutas contra as forças do mal. Lembrem-se que aqueles irmãos, assim como João, estava sendo perseguido. João estava preso na ilha de Patmos, era onde eram levados né, as pessoas que causavam algum transtorno para o Império Romano. E naquela época a igreja estava sendo perseguida quer pelo Império Romano, quer pelos judeus, fora as heresias que estavam surgindo dentro da igreja. Então, o livro do Apocalipse é um livro assim de ânimo, né, para nós seguirmos. Então, o propósito do livro do Apocalipse é confortar a igreja militante nas lutas contra as forças do mal. Ele é repleto de auxílio e consolação para os cristãos sofredores e perseguidos, especialmente os do primeiro século, né? Mas também para todos os crentes que viveram durante todo o período em que se estende desde o início da igreja até a volta do seu Senhor. Ou seja, para nós também essa mensagem do Apocalipse. Para buscarmos, a mensagem é que Cristo volta para nos buscar, nos redimir e nos glorificar, certo? Seu tema, o tema do Apocalipse, é inspirador, por ser a revelação da vitória final de Cristo e de sua igreja sobre os seus inimigos e perseguidores. O Apocalipse tem o propósito de nos mostrar que as coisas não são nem continuarão a ser tão ruins como atualmente possa estar. Tá bom? Então, nós podemos estar agora num momento difícil, que as igrejas não podem ser abertas, seja por causa de uma decisão do governo, seja por causa da doença, né, da peste que continua aí a levar e a ceifar vidas, mas Deus está conosco, certo? O final dessa história é a vitória de Cristo da sua igreja. Tá certo, meu irmão, minha irmã? Que Deus abençoe sua vida. Continuemos firmes assim. E estudemos o Apocalipse. Eu convido a você a participar dessas aulas aqui de domingo às 10 horas e também de estar conosco
nas próximas aulas, né? Nos próximos estudos sobre o Apocalipse, nas quintas-feiras, às 20 horas da noite, aqui ao vivo também pelo site aqui, o mesmo site, ou seja, o mesmo Facebook da congregação. Que Deus abençoe, tenham todos um ótimo domingo. Lembrando que o culto está sendo transmitido aqui da Quarta Igreja. Hoje quem prega é o Reverendo Francisco. Vamos adorar a Deus aí, juntamente com o nosso querido pastor Francisco. Um abraço a todos vocês. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Vamos lá.